Bem, nessa videoaula aqui a gente vai tratar sobre o comando ping. Esse comando já foi visto nas aulas de redes, tá? E a essa altura vocês já devem saber que ele serve para poder a gente testar a conexão até a camada 3 do modelo OSI, para ver se a infraestrutura de comunicação de rede está funcionando entre o dispositivo de origem e o dispositivo de destino, tá? Então, quando você consegue pingar com sucesso um host remoto, isso já diz para você que, ok, a camada 1 está funcionando, a camada 2 está funcionando e a camada 3 está funcionando. Caso haja algum problema, mesmo com o ping sendo bem sucedido, esse problema vai estar a partir da camada 4 em diante, tá? Geralmente, ou é uma porta do servidor que não está respondendo como deveria, ou então é um problema de aplicação, tá? E isso aí basicamente empurra o problema do analista de redes para o analista de sistemas e vice-versa, certo? Então vamos ver lá como é que a gente usa o comando ping na prática. Bem, para começar, a maneira mais prática que a gente tem para utilizar o comando ping é simplesmente pingando o site que a gente quer, tá? Então eu dou aqui um ping, eu posso escolher botar o endereço IP do site, ou caso eu não saiba, como é aqui o caso, eu posso colocar aqui o www.google.com.br, por exemplo, para poder pingar o Google, tá? E aí você vê que ele vai pingando, ele já me informa aqui de cara o endereço IP do Google, tá? E você perceba que ele vai pingando indefinidamente até que eu pressione a tecla Ctrl C e interrompa esse processo, tá? Então ele de cara aqui já me mostra que ele mandou pacotes de 64 bytes, tá? Esse aqui é o nome do host de destino, tá? Que está me respondendo. Aqui está o endereço IP dele, que é um dos endereços IPs pelo qual o google.com.br responde. O ping ele usa um protocolo chamado ICMP, e ele coloca dentro desse protocolo ICMP o pacote IP, tá? Para poder fazer essa comunicação. Ele estabelece uma sequência, você vê aqui que ele começou na sequência 1, 2, 3, 4, chegou até a 16. E aqui ele me mostra o TTL, que é o Time to Live, tá? Que isso quer dizer o quê? Isso aí está me dizendo de maneira indireta quantos saltos o meu pacote deu até chegar no destino. Não foram 52 saltos, como a princípio pode parecer, mas eu já digo para vocês que eu estimo aí que ele tenha dado mais ou menos 12 saltos até o destino, tá? Os motivos o motivo pelo qual eu consigo concluir isso, você vai entender quando você pagou a disciplina de redes, tá? Aqui no time, eu tenho o tempo que o pacote levou para ir e voltar para sair da origem, chegar até o destino e voltar para a origem, tá? É o que a gente chama de tempo de latência, certo? Porque, inclusive, apesar de a gente chamar isso aqui desse comando se chamar ping, o que a gente vê, como diz lá no livro do Heriberto Mota Filho, é que a gente vê, na verdade, o pong, que é o retorno da informação. Então, tudo isso que eu estou vendo aqui, na verdade, foi o que o servidor remoto me respondeu, tá? Foi o que esse cara aqui, ó, me respondeu, tá? A ida eu não vi, eu vi só a volta. Aqui no final, ele faz a sumarização do que aconteceu. Eu transmiti 16 pacotes, recebi 16 pacotes, portanto, nós tivemos 0% de perda. O tempo total para enviar esses 16 pacotes foi esse aqui, em milissegundos. E aqui ele dá o RTT em mínimo, average, que é a média, máximo, que é o máximo, e o MDEV, que é o desvio padrão, tá? Então, a latência do pacote que foi mais rápido para ir e voltar foi essa daqui. A média foi essa daqui, que é o elemento no qual a gente tem mais atenção. E a gente tem um máximo como isso aqui. Obviamente que a gente não quer que o mínimo e o máximo sejam muito diferentes entre si, porque senão a gente estaria tendo um problema de variação de latência, tá? Quanto mais próximos o mínimo e o máximo forem, melhor, porque mais próximo ele está da média. E justamente o desvio padrão me informa isso, o quanto os números estão desviando da média. Quanto menor esse número aqui do MDEV for, também melhor, tá? Então, tanto faz se eu vou usar o ping com o nome do hostname que eu quero pingar, ou se eu vou chegar aqui e vou dar um copiar aqui, e aí vou dar um ping aqui, vou colar, vou chegar aqui e vou pingar, por exemplo, o IP, tá? Que eu desejo pingar, tá? Tanto faz, ele funciona de ambas as formas. Então, agora que a gente já sabe o ping, como ele funciona no básico, o que aconteceria se eu quisesse, por exemplo, estabelecer uma contagem do número de mensagens que eu quero enviar? Por exemplo,
O que acontece quando eu quero que o ping se restrinja a mandar apenas 5 mensagens para receber 5 respostas? Como é que eu faço isso? Você pode dar o ping, usar o parâmetro "-c" de count ou contagem, e aí você coloca aqui, por exemplo, as 5 mensagens que você quer enviar. Tanto faz você colocá-las aqui colado com C ou separado por um espaço, tá? Dá exatamente na mesma. E aqui eu posso colocar o nome do cara que eu estou pingando. Vou pingar novamente o google.com.br, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai soltar agora 5 pacotes ICMP e depois ele vai parar o processo e me dar a informação sumarizada do que aconteceu, as estatísticas, tá? Então o "-c" ele vai lá e diz para você a contagem do número de pacotes que você quer enviar, tá? E da mesma maneira que você pode alterar o número de pacotes, você também pode alterar o TTL dos pacotes, que é o Time to Live, tá? Então vamos supor que eu colocasse... Eu disse para vocês que eu estimava que mais ou menos levavam mais ou menos 12 saltos para a informação sair da origem e chegar até o destino, né? Ela passava por mais ou menos 12 nós. Vamos ver se a gente consegue chegar no máximo 12 saltos até o destino, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o google.com.br. Eu inclusive posso botar mais de uma especificação aqui nas chaves que eu estou usando. Então eu vou botar 5 pacotes com TTL 12, até no máximo 12, né? Ou seja, se for mais do que 12 saltos, ele não vai conseguir chegar no destino. E vamos ver se ele consegue chegar até lá. E aí perceba, ó, que ele não está conseguindo chegar até lá. Ele está me dando uma informação, ó, de Time to Live Exceeded. O TTL foi excedido. Ele precisa de mais de 12 saltos para chegar até o destino. Então vamos tentar aqui agora com 13 para ver se vai funcionar, certo? 13 ainda não deu. Vamos tentar então um 14. Ainda não deu. Vamos colocar um número maior então, como por exemplo 16. Ainda não. Nossa, como tem salto. Como você pode ver, a minha estimativa não foi muito certa. Eu botei agora 20 e agora sim ele conseguiu chegar. Então, assim, tem mais saltos do que eu imaginava a princípio. Eu precisei de... Pode ter sido um pouco menos do que 20, mas colocando o TTL aqui de até no máximo 20, ele conseguiu chegar até o destino, tá? Então, o "-t", ele consegue alterar o TTL máximo, o número de saltos máximos que esses pacotes ICMP vão estar dando até o destino, e você consegue combinar ele com outras chaves, como por exemplo "-c", para determinar o número máximo de pacotes. Bem, uma outra coisa que você também pode fazer é fazer uma rajada de dados, tá? Então, ao invés de eu disparar um pacote a cada 1 segundo, que é o que o ping faz por default, eu posso chegar lá e definir que ele vai mandar, por exemplo, 3 pacotes de uma única vez, tá? No começo, e depois disso ele vai começar a pingar normalmente o host que eu quero pingar, tá? Então, perceba só, lançou 3 de cara, e depois ele, a cada 1 segundo, que é o padrão dele, vai enviando outros pacotes ICMP, tá? Então o load ele funciona para isso, para você dar uma rajada, ou seja, vários pacotes simultaneamente de uma única vez. Você percebe que ele botou a informação aqui, ó, pipe 3, porque ele estava lançando, no começo ele lançou 3 pacotes, tá? E você pode alterar esse número. Só que se você pegar e botar mais do que 3, você vai ver que o usuário normal não consegue botar uma rajada maior do que 3. Então você precisa estar como sudo. E aí se você tiver como sudo, por exemplo, vou botar aqui uma rajada de 10, tá? Aí sim você vai conseguir pingar. Ele vai pedir a minha senha do root. E aí perceba que o root, esse sim consegue fazer rajadas maiores, tá? Do que 3. Mas um usuário comum só consegue fazer rajadas até 3. E essas rajadas são o lançamento inicial de vários pacotes simultaneamente. Além de você conseguir dar uma rajada, você deve ter percebido, que eu já disse, que o tempo de intervalo entre o lançamento de um pacote CMP e outro é de 1 segundo, tá? Mas você pode alterar esse tempo para tentar diminuir ele, tá? E aí como é que você faz isso? Você bota o ping "-i", o "i" vem de intervalo, e esse intervalo aqui, essa informação está em segundos. Então eu posso botar aqui meio segundo, por exemplo, que são 500 milissegundos, dá na mesma coisa, e botar aqui google.com.br. E aí você vai ver que ele vai pingar com 2 vezes mais velocidade,
tá? Porque ele está mandando os pacotes no intervalo mais curto, tá? Se eu quiser, eu posso baixar isso aqui até 0.2, tá? No meu usuário normal, que ainda assim ele vai funcionar. Se eu quiser baixar abaixo, se eu quiser setar o intervalo abaixo de 0.2, você percebe que o usuário normal não consegue fazer isso. Você precisa estar logado como root para poder pingar em intervalos menores do que 0.2 segundos ou 200 milissegundos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o sudo. Dessa vez eu vou combinar ele aqui com o parâmetro -c10, por exemplo, tá? E aí vamos pingar ele e aí você percebe, ó, que ele rapidinho pingou os 10 pacotes no intervalo de 0.1 segundos, tá? Então o "-c" conta a quantidade de mensagens que ele vai mandar, o "-t" altera o TTL, o "-l" vem de load ou carga, então ele dá uma rajada com o número de pacotes que você especificar, lembrando que o usuário normal só consegue dar rajadas de até no máximo 3 pacotes por vez. Você tem o "-i" de intervalo ou intervalo, e aí você pode ser, o intervalo normal é de 1 segundo entre os pacotes, você pode baixar como usuário normal a até 0.2 segundos, abaixo disso você precisa estar logado como root, e por último aqui, para a gente fechar essa aula de ping, a gente tem um comando "-w", a chave "-w", perdão. E o que a chave "-w" faz? Ela diz para você o momento em que você quer encerrar essa transmissão de pings, tá? Então, por exemplo, se eu quero encerrar essa transmissão aqui com 5 segundos, tá? Eu vou botar lá o "-w5", tá? E aí vou botar aqui o google.com.br e aí, obviamente, você sabe que se ele faz um pacote a cada 1 segundo, quando for na quinta sequência de pacote, ele vai encerrar o processo. Como ele mostrou agora, tá? Então, o "-w", ele não é por pacote, ele é por segundos que ele vai aguardar até encerrar aquele processo do ping. Tanto é que se eu chegar aqui e colocar um intervalo menor entre essas mensagens, por exemplo, colocar um intervalo 0.3, aí percebo que vai acontecer. Ele vai dar bem mais do que apenas 5 pacotes, tá? Ele vai caminhar até fechar os 5 segundos, tá? Então é para isso que serve o "-w", a chave "-w". O ping é um comando muito usado por analistas de redes. Ele é um dos comandos que eu diria mais utilizados no Linux. Qualquer coisa de rede você vai ter que obrigatoriamente usar o comando ping, tá? Então, saiba utilizá-lo e entenda como é que você consegue mudar os parâmetros para poder fazer melhor uso dele, tá certo? Até a próxima aula.